Aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui, primeira vez, num vídeo que eu não estou sozinho, num vídeo aí a dois aqui, direto de Maceió. Acho que talvez esteja um pouco escuro aí, mas o mais importante não somos duas figuras assim tão bonitas, é melhor até fique escuro para não ver assim, tão nitidamente, só ouvir. Estou aqui com o Pedro Paz, estou em Maceió, na terra dele, organizador da DTRA de Maragogi, organizador da Legend, da Canyons Ultramarathon Extreme, entre outras provas, né? Ele é da 01 Extreme Sport, e vai ser um prazer aqui conversar com ele um pouco sobre como é organizar uma prova. As provas dele são muito bem organizadas e muito elogiadas por muita gente. Se desconfiarem de mim, podem ver com outras pessoas aí. Então, falar um pouco de organização de prova e como é esse desafio que faz com que os atletas então tenham condições de se desafiar numa prova. Pedro, queria que você falasse então um pouco aí de como foi a ideia de fazer a Canyons, que não é em Maceió, é em Piranhas, no sertão alagoano. Fernando, obrigado pela oportunidade. Boa tarde, Ultras de Brasil. Na verdade, Piranhas é uma cidade histórica, né, onde existe toda a história do cangaço, onde Lampião com seu bando percorreu todas aquelas trilhas. E eu fui convidado por uma pessoa que mora em Piranhas, que é nativo, filho nativo de lá, a família, inclusive o avô dessa pessoa foi uma pessoa que combateu o bando de Lampião à época, e ele me convidou para que a gente pudesse formatar uma ultramaratona lá na região, para exatamente fomentar o turismo, resgatar a cultura e a história do cangaço entre os atletas que são aficionados por esse tipo de prova, porque correr naquela caatinga ali, o cara tem que ser macho, tem que ser homem macho, como diz o ditado, e mulher macho também, porque ali não é brincadeira não. Você teve a oportunidade por 2 vezes participar da prova, inclusive campeão do ano passado, aliás, esse ano na verdade, né, da 592 km, e você viu que lá a pancada é diferente. Então o motivo foi esse, resgatar a cultura, resgatar a história e fomentar o turismo na região. E Pedro, como é que você faz assim para definir o percurso numa região que não tem, vamos dizer assim, um percurso pré-definido, né? Você está na Caatinga, a Piranhas é uma cidade muito pequena, você achar 85 quilômetros ali dentro, como é que foi aquilo e por onde passar o corredor, por onde não passar, onde o corredor pode estar seguro ou não? Como é que foi, em relação à primeira Canyons ano passado, 85 quilômetros, como é que você definiu o percurso? Como é que você escolheu o percurso? Pois não, Fernanda, na verdade nós fizemos no primeiro ano, foram 7 percursos que a gente teve que desbravar, na verdade, né? Pra você ter ideia, o primeiro percurso deu 120 quilômetros, onde nós percorríamos 12 quilômetros ao lado do Canal do Sertão. Mas aí quando a gente já tem um pouco de experiência nessa área, a gente entendeu que se a gente permanecesse com aquele percurso naquela distância que a gente ia, inclusive a Delmiro Gouveia, a prova ia se estender por um horário que não seria muito interessante naquele primeiro momento, e aí nós resolvemos enxugar um pouco mais. E para você como participou da prova, existe Piranhas Delmiro Gouveia e Olho d'Água do Casado, ela é cortada pela antiga trilha da ferrovia, que foi uma ferrovia construída pelos ingleses em 1883, né? Hoje esse local ainda existe os parafusos, os pregos que a gente caminhando na trilha a gente encontra, então então esses municípios são cortados, na verdade, por essa antiga trilha dessa ferrovia. Então nós percorremos parte dela, eu cheguei a ficar 8 horas na garupa de uma moto, por toda aquela região, e um dia por um lado, outro dia pelo outro, ficava ruim, tinha locais que a gente não tinha acesso. E aí depois de todo esse laboratório a gente conseguiu definir o percurso dos 82 km daquela maneira, para 85 km na verdade, exatamente porque foi o melhor formato, isso, exatamente, 85 km, para definir exatamente a melhor maneira de chegar e fazer com que o atleta percorresse aquele trecho com segurança, até porque no primeiro ano a gente passou por dentro da represa de Xingó, né? Pedimos autorização à CHESF. E aí essa foi a maneira que a gente encontrou, mas depois de 7 vezes que nós conseguimos definir o percurso da Canyons de 85 km. Pedro, então você formatou a prova, tinha o percurso e agora seguiu com a organização. E aí você teve uma ideia que para mim é uma ideia muito original, pelo menos na minha pouca experiência de ultramaratona,
Eu conheço muitas provas em que ou você vai survival ou você leva o seu apoio. Aí você pode alugar um carro no local, ou você pode ir com o seu carro até o local da prova, ou moto, o que seja. Você fez um acordo lá com a Associação de Motoqueiros da região e conseguiu para todos os atletas, mediante um pagamento direto com o motoqueiro, um valor já fixo e muito bom, um valor inclusive, para que todo mundo, cada atleta tivesse apoio, caso quisesse. Quem não quisesse, ia no survival sem problema. E como foi isso, assim, a própria prova disponibilizar, vamos dizer assim, um apoio? Como surgiu essa ideia com motoqueiros da região que conhecem muito bem a região, não é aquele apoio que vem de fora, às vezes, e não sabe o percurso e se perde. Como surgiu essa ideia? Na verdade, Fernando, é a preocupação que nós temos para a segurança do atleta como um todo, como você falou, né? Então o cara vem, você veio do Rio de Janeiro, pessoas vieram do Paraná, São Paulo, Brasília, Minas, aí chega no aeroporto de Maceió, pega uma condução, chega em Piranhas, vai correr 85 km e não vai correr survival. Então como é que você vai correr 85 km numa caatinga daquela com a temperatura próxima a 40 graus? Então eu tive a ideia de convidar os motoqueiros da região, da cidade, na verdade, que conhecem tudo, né? Fiz um treinamento com eles, percorri todo o trecho da prova com eles anteriormente, para que eles sedimentassem mais ainda o percurso na cabeça, e preparei todos eles, dizendo da importância que ele tinha na prova, inclusive você usou esse serviço e viu que eles, na verdade, eles praticamente que adotam o atleta como um filho, né? Foi uma coisa muito bacana, o engajamento deles, da preocupação, onde essa moto ele passa a ser a sua sobrevivência, né? Se você quer água, o cara dá água; se você quer um isotônico, ele dá um isotônico; se você quer uma fruta, ele dá a fruta; você leva um isopor adaptado numa caixa na garupa da moto para você ter a sua água gelada, o seu Gatorade gelado. Então a ideia que eu tive foi exatamente essa: gerar emprego e renda, né, que eu acho que é uma coisa bacana, né? Valorizar o pessoal, a mão de obra local, e ofertar ao atleta essa condição para que ele possa fazer uma prova tranquilo, sabendo que não vai se perder, porque o motoqueiro também ele passa a ser um batedor, ele passa a ser uma pessoa que vai orientar você, e você fazer a prova com tranquilidade, sem ter receio de ficar órfão de mantimentos durante o trajeto, que foi o que a gente conseguiu suprir com essa iniciativa. E em relação você falou de gerar emprego e renda, os staffs também são moradores locais, correto? Isso, a primeira prova foram 65 staffs, são garotos da região, que a gente também gera emprego e renda. Foram um grupo de Piranhas e um grupo de Olho d'Água do Casado, que também foram treinados, e todos eles foram inclusive visitar o local que cada um deles ia ficar, exatamente para saber qual era o tipo de sinalização que ele tinha que fazer, para que o corredor ficasse tranquilo, aonde chegando numa bifurcação com 3 direções, ele ter ideia exatamente por onde ele tinha que ir. Então a gente também teve essa iniciativa de gerar emprego e renda para o pessoal da comunidade local. Olha que maravilha, pessoal. Vocês vão passar por aqui, ó. Show de bola. A galera aí, ó. Os staff que vão trabalhar aqui no dia na trilha. Só tem fera aqui, ó. Os catingueiros conhecem essa trilha aqui com uma palma da mão. Só tem monstro aqui, ó, da região. E esse aqui, ó. Só tem monstro da região aqui, ó. Você falou dos staffs, né? São pessoas da região. Eu imagino que não sejam pessoas acostumadas com corrida, né? Não são profissionais de corrida, nada disso, ou da corrida. E recentemente tivemos aí um problema na Mizuno Uphill. Não cabe aqui a gente julgar, falar nada, porque a gente não estava lá, nem eu nem você, mas sabemos que houve um debate, todo um problema, né? E que é um problema às vezes operacional, coisas complicadas para qualquer organizador. Então como foi para você gerir mais de 60 staffs da região, quer dizer, conhecem muito bem a região, mas não conhecem nada de corrida? Como foi prepará-los? Como foi esse processo? Olha, Fernando, eu posso dizer a você que não foi tão difícil, mas nós temos lá uma pessoa em Olho d'Água do Casado, que foi a cidade que absorveu a maior quantidade de staffs, pelo fato da maioria da prova estar lá, e lá é onde tem a maior quantidade de bifurcações. Então, foi o que eu fiz. Na hora de definir o percurso, lá na garupa da moto, eu identifiquei 65 pontos que eram pontos críticos.
certo? Então ali eu precisaria ter um staff, não era apenas colocar uma seta, colocar uma fita zebrada ou colocar um gesso no chão, que de repente alguém muda a posição e você poderia gerar um desconforto para o atleta. Então, o que foi que nós fizemos? Nós primeiro reunimos esse pessoal, que são pessoas humildes que moram na região, a maioria alunos do 2º grau, né, e todos eles trabalham mediante autorização do pai, certo? Feita uma autorização do pai. Importante, né? Ressaltar isso é importante, porque são menores, mas eles estão ali com a autorização dos pais, e nós fizemos um trabalho de treinamento mesmo, né? Explicando a importância do engajamento dele na prova, que vocês são pessoas que vinham de fora e não conheciam a região, que eles, na verdade, eles vibram quando vocês passam, vamos lá, e aí incentiva o atleta, não é aquele staff poste que fica parado, duro no canto, não, ele interage com o corredor. Isso tudo foi passado para ele? Tudo passado para ele, a importância de quando você vê o corredor, você bater palma, vamos lá pessoal, vamos lá, você está bem, você consegue, sempre eu incuti na mente deles essa necessidade que ele tinha de interagir com o corredor. Porque eu já fiz prova, eu também sou corredor, sou ultramaratonista, e já vi prova que o cara fica em pé ali, mal ele sinaliza, entendeu? E os staff lá de Piranhas de Olho d'Água do Casado, eu consegui, tanto ele como os motoqueiros, fazer com que eles entrassem na prova, entendeu? Ele entrasse na prova, interagisse com o corredor e fizesse toda uma movimentação, porque você passava pelo staff, uns tinham uma bandeirinha vermelha, o outro pulava, que parecia que tinha visto o Lampião sair de dentro da caatinga, mas assim, muito bom, porque eles absorveram esse pedido que eu fiz de se engajarem, entendeu? Então eles foram treinados e preparados para ser aquelas pessoas que foram quando encontraram vocês dentro da trilha. E Pedro, você usou aí, você falou algumas pessoas humildes da região. Eu queria pegar esse termo humilde aí. Teve um evento na Quênia, 85 quilômetros, né, de 2018. Nós passamos por uma trilha de 12 quilômetros aproximadamente. Num lugar não tem nada, né, absolutamente nada, nem os bichos vão lá. E havia uma casa com uma família, né, não tinha vizinhos, não tinha supermercado perto, farmácia, não tinha nada. Era uma casa, né, num lugar inóspito, mas quer dizer, não é tão inóspito que tinha gente, quer dizer, é meio complicado até relatar, né? É difícil passar para quem não esteve lá, essa experiência. E no dia seguinte, pessoas de Brasília foram lá levar mantimentos, compraram, né, no mercado lá em Piranhas, foram levar mantimentos. Como foi essa questão, como você recebeu essa questão, que não partiu uma iniciativa dos corredores, através de um percurso que era dado pela prova, mas que não foi nada, a prova não tinha planejado isso. Como foi que você recebeu isso? Como é que foi uma surpresa? Como foi essa questão? Olha, para mim foi uma satisfação muito grande, até porque essa atitude desse grupo do pessoal de Brasília, o pessoal dos Insanos, é uma atitude que foi ao encontro da minha formação, porque graças a Deus eu também gosto de fazer muito isso. Há mais de 30 anos que eu faço esse trabalho voluntário de entrega de feiras nas regiões carentes de Maceió. Então, quando a gente passou por lá, a primeira coisa que eu vi foi aquela situação que você colocou, não é? Uma região inóspita, praticamente somente pedra, muito calor, não tem água ali, o acesso difícil, e eu disse, meu Deus, como é que eu poderia trazer alguma coisa para esse povo aqui? E aí calhou o meu pensamento, né? Com a atitude lá do pessoal do Brasil dos Insanos. Já queria aproveitar aqui e parabenizar o grupo que tomou essa iniciativa. E no dia seguinte eles, por iniciativa própria, foram até lá o local e fizeram a doação de alimentos, de roupa. Então assim, a gente ficou muito contente dessa atitude, porque a gente sempre que tem a oportunidade de identificar uma necessidade dessa, a gente cumpre com o nosso papel, que eu acho que é um papel de cidadão para resgatar a cidadania, a inclusão social e até dar uma aliviada, né, naquele momento, do que aquelas pessoas com certeza ali não tinham praticamente nada para se alimentar. Então, foi assim para mim um prazer e uma alegria muito grande ter percebido essa atitude e essa iniciativa do pessoal lá dos Insanos de Brasília. A primeira Canyons, né, quer dizer, ela foi um sucesso, era uma prova desconhecida, porque ela não existia, foi a primeira edição, como a gente falou, num lugar isolado, que é Sertão de Alagoas, muita gente às vezes desconfiada, será que vai ser bom, será que não vai ser? Foi um sucesso, atletas de fora elogiando, inclusive atletas como o Plauto Holanda, com experiência na UTMB, o Gustavo Bernardes, que foi o campeão de Minas Gerais, o atleta que já correu Patagônia, já correu na África do Sul,
também elogiando a Ana Luísa, que já correu fora, né, lá do Rio de Janeiro. Quer dizer, muita gente de nome que veio, correu a prova e elogiou. Para você, como organizador, perfil de organizador, você ficou extremamente contente com o resultado? Você falou, bom, aqui eu acho que eu queria melhorar? Ou como foi o pós-prova, né? E até como foi, assim, a satisfação, quer dizer, a emoção de chegar e falar, cumprir esse evento. Olha, Fernando, para mim foi, a Canyon hoje é a menina dos meus olhos, tá? Graças a Deus a gente teve, tudo aconteceu de forma assim redonda, quando a gente usa na linguagem, aconteceu tudo redondo. Realmente esses relatos, esse feedback desses atletas de experiência internacional, para mim como organizador é um orgulho. Eu sou uma pessoa que assim, não procuro estar querendo me achar que eu sou o melhor de forma nenhuma. Eu tenho muito a aprender, a gente sempre está aprendendo, mas eu ouvi um depoimento de uma atleta do Recife, que foi a Andrea, do grupo FEME, aonde eu cruzei com ela no quilômetro 42 e ela disse, olha, essa prova, a gente não precisa sair do Brasil para correr uma prova internacional, porque essa prova, o nível de organização, de sinalização, de exigência, é uma prova de nível internacional. Então, para mim, foi muito bom ouvir isso, né? Porque foi uma coisa espontânea, natural, ela falou aquilo de coração aberto. Então, assim, o resultado da 500 para mim, de 85 km, foi fantástica. E aí eu pensei, né? Para o ano que vem eu tenho que fazer uma coisa melhor ainda, mais desafiadora. Por isso que nasceu a Canyons 92 km, que daqui a pouco a gente vai falar com ela. Mas o resultado da 85 km para mim foi fantástico. Sem comentários, elogios, e me deu força para que a gente pudesse inovar e fazer a do ano seguinte, 92, ainda mais desafiadora, que a gente vai falar dela daqui a pouco. A gente vai falar agora quando a gente vai falar do 92 km no próximo vídeo, na outra semana, né? Vocês não fujam, né? Mas antes aqui de terminar esse vídeo, eu preciso... Ele citou aqui o depoimento da Andrea, que é uma atleta até do Urbano Craco, né? Que na época não era, agora é minha colega, né? de equipe. E eu queria que você falasse, então, assim, uma prova em que você faz com recurso, com orçamento, muito abaixo de muitas provas por aí, né? Mas com muita criatividade, como foi a questão de envolver pessoas do local, oferecendo a elas coisas em contrapartida, né? Você não está explorando ninguém, você está oferecendo coisas a elas. Você conseguiu fazer uma prova ali, como a própria Andréa disse, uma prova redonda. Já citei o Plauto, o Gustavo, a Ana Luísa, tantas pessoas que voltaram, né, para Canyons do 2019, então que as pessoas voltaram é porque gostaram. Assim, qual é esse desafio de organizar uma prova tão complexa, né? O que é preciso o organizador ali pensar para não falhar? Quer dizer, o atleta ele não sabe disso, ele só vê lá o dia da prova, né? Quer dizer, quantos meses você trabalhou essa prova? Olha, Fernando, na verdade o que é preciso para organizar uma prova dessa é ter muito amor pelo que você faz, certo? Afinal de contas, eu estou há um pouco mais de 20 anos nessa área, sempre fui esportista, trabalhei na Caixa Econômica, organizei maratonas, organizei maratonas de Maceió, organizei meias maratonas, enfim. E aí a gente procurou fazer com que tudo acontecesse de uma maneira planejada. A gente trabalha 6 meses de antecedência nessa prova, certo? Para que tudo aconteça exatamente como tem que ser. Pra você ter uma ideia, na Canyons 85 km, eu cheguei a viajar 7 vezes a Piranhas antes da prova. Praticamente uma vez por mês eu ia. Teve meses que eu fui 2 vezes por mês em Piranhas, exatamente para identificar qualquer coisa que pudesse fugir da normalidade, revisitar o percurso, melhorar o percurso, treinar os staffs, treinar os motoqueiros, fazer parceria local com os empresários, fomentar o apoio da municipal na área de saúde, com ambulância, com carro de som, pleitear a autorização para você entrar na represa de Xingó. Tudo isso demanda tempo, demanda disponibilidade e demanda esse planejamento, né? Porque Piranhas, você há de convir que não é bem aqui. Piranhas é relativamente distante. Então, você tem uma ideia,
eu tenho que ir a Piranhas todo mês. Então, bom, mas é importante falar aqui para quem não conhece que de carro, indo bem rápido, um pouco mais de 4 horas, né? Isso. Com sorte. Exatamente. Para ir. Sem encontrar com os jegues que você encontra de vez em quando no meio da pista, que tem que diminuir a velocidade, que é dos bichinhos. Mas assim, para organizar uma prova como essa, é planejamento, dedicação, experiência, conhecimento, amor e vontade em fazer uma coisa bem feita. Bom, aqui então foi com o Pedro Paz essa primeira conversa sobre a Canyons Ultramarathon Extreme 85 km, que foi realizada em 2018. E no próximo vídeo estaremos falando da Canyons Ultramarathon Extreme 92 km, que foi organizada também pelo Pedro Paz, claro, também em Piranhas. E vamos falar, que foi agora em 2019, eu falei 2018, se não me engano, então foi 2019, né? E, enfim, próxima semana vamos estar falando de como foi, quais foram as mudanças de uma para outra e também esperando que já falar um pouco do que vai acontecer no que vem, que a prova já está formatada aí na cabeça dele. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa aí.